Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tem um ditado popular aqui no Brasil que diz o seguinte: se conselho fosse bom, a gente vendia e não dava. E as redes sociais hoje estão repletas de pessoas dando conselhos, né? Todo mundo hoje é um grande conselheiro. Mas tem muita gente rica dando conselhos. São os profissionais da autoajuda, os escritores da autoajuda. Eles realmente conseguem fazer verdadeiras fortunas atribuindo suas experiências de vida aos seus escritos e espalhando isso aí. Jornalista, no entanto, não é para dar conselho. Jornalista é para espalhar notícias. E eu queria hoje falar sobre essa questão que hoje mobiliza o país, né, que é o governo Bolsonaro de novo, essa manifestação que está prevista para o próximo domingo, dia 26, uma manifestação pró-governo e que tem por objetivo defender a causa da atual administração pública federal e que teria essa finalidade evidente de se colocar frontalmente contrária aos manifestos que ocorreram na semana passada, protagonizados não por estudantes, não por professores, não por pessoas que se apresentaram como educadores, mas por partidários da esquerda, partidários do PT, dos sindicatos, de movimentos supostamente artísticos e culturais e que, na verdade, estão insatisfeitos com as medidas que ou já foram adotadas por meio de decreto dentro daquilo que a lei permite ou estão sendo adotadas na iminência de serem implementadas através de projetos de lei que foram encaminhados ao Congresso e para as quais essas medidas existe uma resistência muito grande da parte do chamado centrão e das esquerdas, protagonizadas, lideradas pelo PT. E a grande informação que se tem acerca dessa situação é de que a resistência, principalmente acerca da reforma administrativa, reforma previdenciária, para que se dê o máximo de tempo, se estique o máximo a corda para que se dificulte ao máximo as coisas, no sentido exatamente de evitar que se chegue ao pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, porque é aí onde as coisas realmente irão complicar para o lado dessas pessoas que estão à frente desses movimentos e usando as pessoas, evidentemente, como inocentes úteis, como idiotas úteis, a atribuição dada pelo presidente, mas que é uma atribuição da própria esquerda através do Stalin na União Soviética, através do Lenin na própria União Soviética. Bom, muita gente reclama do presidente e dá conselhos para o presidente. Olha, não faça isso, não faça aquilo. Mas é importante observar que o presidente Jair Bolsonaro, ele diz coisas que, segundo essas pessoas, não deveriam ser ditas. Mas foi dizendo essas coisas e colocando na rede social que ele ganhou a eleição. E ao responder a um dos jornalistas que o questionaram sobre o assunto, ele disse o seguinte: saí do zero e ganhei a eleição. Então, agora está sendo acusado pelos cronistas do caos, e é preciso também que se coloque muito claramente a ideia de que existe não apenas uma crônica do caos, não apenas uma crônica de uma tentativa de cercar o presidente, de sufocar o governo, mas em andamento está esse movimento, é claro isso, já foi dito em vários desses eventos, que existe orquestrada uma situação, toda uma situação. São eventos que acontecem nas universidades, nos sindicatos, nos blocos partidários, no Congresso Nacional, nos governos estaduais de oposição, principalmente na região nordestina. Quer dizer, e agora, no dia 26, vai acontecer esse movimento de apoio. Mas se os senhores observarem bem, o presidente ele tem sido acusado de falar coisas, mas até o presente momento ninguém o acusou absolutamente ao longo de 5 meses de administração pública federal e ao longo de quase 30 anos de vida pública, não se acusou de nenhuma irregularidade na condução do dinheiro público, ou seja, da aplicação indevida de verbas públicas, do uso indevido de recursos públicos. O que se quer fazer, no momento, no tocante ao filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que foi deputado estadual no Rio de Janeiro, e tem um processo que foi aberto através do Ministério Público na chamada Operação Furna da Onça, que detectou através do COAF, não é? O COAF
investigou, identificou transações indevidas e irregulares por parte de vários deputados estaduais do Rio de Janeiro, dentre os quais o filho do presidente Flávio Bolsonaro, onde um dos seus assessores, o senhor Fabrício Queiroz, teria movimentado cerca de R$ 1.600.000 em recursos recebidos como assessor e supostamente devolvidos para o próprio deputado, então, Flávio Bolsonaro. Bom, essa operação identificou também que outros parlamentares na Assembleia Legislativa, 19 parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, teriam feito operações semelhantes com uma movimentação extremamente maior. Vamos aqui, por exemplo, o próprio presidente da Assembleia, que chama-se André Ceciliano. Esse cidadão é do PT e ele foi presidente de uma cidade chamada Paracambi, no Rio de Janeiro. Uma das suas assessoras, por nome Elisângela Barbieri, fez uma movimentação de R$ 26.510.000. Veja bem, não foi de R$ 1.600.000, ela fez uma movimentação de R$ 26.510.000. E na conta desse cidadão, presidente da Assembleia, porque ele é deputado estadual do PT, foram movimentados R$ 49.310.000, quase 50 milhões de reais. E ninguém absolutamente ouve falar no nome desse deputado do Rio de Janeiro. Deve ser porque é do PT e é proibido se falar contra o PT, deve ser discurso de ódio contra o PT, não é? Os outros deputados são do PSOL, do PDT, todos partidos de esquerda. O que eu vejo também é que essas manifestações contra o governo Bolsonaro, elas têm muitas ligações com o pacote anticrime e muito provavelmente com uma movimentação que deve acontecer ao longo desta semana que começa na segunda-feira, dia 20 de maio. Qual seja a movimentação? É que o doleiro dos doleiros, que é o super doleiro, Dário Messer, é o maior de todos eles. Foi o indivíduo que movimentou todos os dólares de todas as operações de picaretagem do Brasil nos últimos 15 ou 20 anos. Ele resolveu fazer uma delação com o Ministério Público Federal através da Operação Lava Jato. Só para fazer essa delação, ele aceitou devolver para os cofres públicos da União Federal 440 milhões de reais. Serão envolvidos ou implicados diretamente na delação desse Dário Messer 429 políticos do Brasil. E você sabe, né, com delação não se brinca, ele tem que apresentar provas. Está aí o caso do Lula, está aí o Sérgio Cabral, está aí aquele gordinho lá da Bahia, ele mesmo lá da Bahia, que tinha 51 milhões no apartamento, não é? Pois bem, 429 políticos, esportistas, empresários, tá? Então, eles chamam até o Zé Sarney para dar opinião, para dar o seu conselho. Agora, o que se pergunta é, se o Zé Sarney soubesse como resolver o problema do país, não teria sido ele mesmo a resolver? Se o Lula, que hoje está dando entrevista todos os dias na cadeia, todo dia tem uma entrevista dada pelo Lula, se ele soubesse resolver os problemas da nação, não teria sido ele mesmo a resolver? Mas no tempo do Lula, sim, se tivesse sido aplicado qualquer tipo de procedimento correto, esses procedimentos teriam perdurado e gerado efeitos até hoje. E as pessoas estariam sentindo esses efeitos até hoje, não teriam se acabado, não é? Ou seja, tudo que se fez na época eram medidas de fachada, eram coisas feitas apenas como empanada para encobrir os roubos que estavam sendo praticados pelo PT e pelos seus partidários inúmeros, inclusive o próprio. Mas, enfim, é isso aí que se está querendo fazer, ou seja, acusar o presidente de golpe, quando, na verdade, o que se está fazendo é um grande golpe contra a nação brasileira, impedindo que as reformas no Congresso sejam votadas, tendo como o grande agente causador de todo esse malefício o presidente do Congresso Nacional, o senhor Davi Alcolumbre, por quem muito se torceu, o presidente da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Maia, por quem muito se torceu, e acredito até que presidente hoje ele com apoio do presidente Bolsonaro, através lá do Onyx Lorenzoni, né, ministro-chefe da Casa Civil, e, lamentavelmente, todas essas questões que nós estamos vivenciando hoje, elas não têm outro pano de fundo senão a tentativa de
dar continuidade a investigações profundas que se faz no sentido de limpar o Brasil da corrupção, ou pelo menos amenizar no máximo possível, e garantir que as reformas sejam votadas, aprovadas, trazendo de volta os empregos que o Brasil e a população brasileira tanto precisam. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, muito obrigado, valeu!